Áudio 6. A paz de Cristo seja sobre todos vocês que me ouvem nessa hora. Meu nome é Ana Amélia Vieira, falo da cidade de Rio Verde, da Igreja Assembleia de Deus Missão. E é um prazer estar aqui novamente para mais um estudo desse livro, Armado para a Guerra, do autor Rick Renner. Um livro que vem trazer uma abordagem bíblica da guerra espiritual e da armadura de Deus. Um livro que vem esclarecer muitas coisas acerca da batalha espiritual em nossa vida. Esse lado que nós muitas vezes negligenciamos e muitas vezes colocamos em ênfase demais, né? Então esse livro ele vem ponderadamente nos ensinar quais as armas certas para lidar, o que devemos fazer, como podemos nos posicionar para viver em luta constante, vencendo todos os dias. Amém? Então vamos para mais um áudio. Hoje é o nosso áudio 6, continuação do capítulo 2. Não obstante, muitos crentes buscam usar técnicas externas físicas e carnais na tentativa de derrotar a obra do adversário em suas vidas e para travar a suposta batalha espiritual, em vez de descansar na obra redentora de Jesus Cristo e usar as armas que são fornecidas na Bíblia, que está em Efésios 6, 13 e 18, esses crentes passam a seguir uma forma de batalha espiritual que é totalmente estranha a qualquer ensinamento do Novo Testamento, onde eles precisam fazer coisas adicionais a fim de se libertarem do controle do diabo. Mas não é de técnicas externas, físicas e carnais que os crentes que estão em dificuldade precisam. Esses métodos não apenas são ineficazes, eles eventualmente se tornarão uma nova forma de legalismo na vida das pessoas que confiam neles para guerrear contra o diabo. Assim, além de lutar contra as verdadeiras fortalezas que o diabo semeou em suas mentes, esses crentes também terão de lutar contra os sentimentos de condenação para não alcançarem a sua vitória por meio das supostas técnicas de batalha espiritual que lhes foram ensinadas. Esse legalismo de fazer supostas coisas espirituais a fim de obter libertação passou a ocupar dolorosamente a vanguarda de muitos grupos ao longo dos anos. Sinto a dor dessa tragédia profundamente em meu coração, pois sou chamado por Deus para ministrar às pessoas. Portanto, quando vejo pessoas sinceras envolvidas pelas obras da carne, que na verdade não acrescentam nada à sua liberdade, isso me entristece profundamente. Não posso evitar lamentar pelos crentes que constante e habitualmente querem se libertar da possessão demoníaca, quando Jesus Cristo já os libertou. Por exemplo, lamento muito pelo grupo de cristãos que começaram a ensinar há vários anos que os crentes precisam se libertar do controle da opressão demoníaca deliberadamente, se obrigando a vomitar, dia após dia, semana após semana, como se vomitar por si só de algum modo removesse os poderes demoníacos. Eles viam essa forma de purificação como prova de que os poderes demoníacos tinham saído do corpo das pessoas. Nas últimas décadas, também tive a infelicidade de ver muitos cristãos abusando fisicamente de seus corpos e ferindo as suas gargantas com um ensinamento chamado de línguas guerreiras, um ensino que cresceu em popularidade há algum tempo. As pessoas que aderiram a esse ensinamento acreditavam que, gritando, berrando e orando violentamente com orações barulhentas que chegavam a ferir suas gargantas, eles podiam exercer mais poder contra o diabo. Algumas dessas pessoas até ensinam que se você orar baixinho, é melhor que encontre algo mais útil para fazer com seu tempo. Na visão distorcida delas, a oração não exerce poder espiritual, exceto se for feita em voz alta em um volume ensurdecedor. De algum modo, elas acreditam que a autoridade espiritual esteja ligada ao volume de sua voz. Mas quando você está lidando com o diabo, o problema não é o nível do som ou o volume da sua voz. O diabo não tem medo de barulho. Lembre-se de que ele criou toda a espécie de música horrenda, barulhenta e gritante nos tempos modernos. O barulho, obviamente, não incomoda o diabo. Um policial não grita nem berra para impedir um crime. Ele simplesmente puxa sua arma e a empunha diante do ofensor. O policial não precisa gritar ou berrar. Toda a gritaria do mundo não pararia o ofensor. Por outro lado, a arma do policial tem grande autoridade. Com a arma em punho, ele pode sussurrar para o ofensor e o ofensor obedecerá de bom grado.
Do mesmo modo, é a autoridade que reside no seu espírito que faz com que o diabo obedeça. Se você sabe que está em Jesus Cristo e como usar essa autoridade transmitida por Cristo contra o diabo, pode sussurrar baixinho que ele fugirá. A questão não é o nível do volume de sua voz, é a autoridade contida no seu espírito. Toda a ideia que está por trás da gritaria violenta em línguas é que as regiões celestiais estão cheias de poderes demoníacos e os crentes estão fisicamente sob essa nuvem tenebrosa e demoníaca. Portanto, eles precisam tentar rasgar as regiões celestes com os seus barulhos altos e gritantes na tentativa de abrir caminho por meio dessa suposta barreira infernal. Assim, irmãos e irmãs sinceros são levados a crer que precisam gritar violentamente contra o diabo por horas sem fim, dia após dia e semana após semana, para alcançarem a libertação em suas vidas pessoais. Após ouvir sobre essas reuniões, eu pessoalmente participei de uma anos atrás. Ao ouvir a mensagem naquela noite, eu mal podia acreditar no que os meus ouvidos ouviam. Durante uma hora inteira, o palestrante instruiu as pessoas sobre como gritar, berrar, começar a chorar, forçar o choro e fazer purificação, forçando o vômito. Meu coração doeu ao ver que os crentes sinceros estavam fazendo tudo em nome do Espírito Santo e ao ouvir o que eles pensavam ser a genuína batalha espiritual. Não tenho dúvidas quanto à sinceridade desses irmãos, nem duvido do seu verdadeiro desejo de derrotar a obra do diabo em suas vidas pessoais e na vida dos outros. O zelo deles é admirável, mas seus atos não têm base bíblica, nem se baseiam no conhecimento, conforme está escrito Romanos 10:2. De qualquer modo, a Bíblia não ensina que devemos gritar incansavelmente contra o diabo. E as Escrituras devem ser absolutamente o fundamento de tudo o que cremos, ensinamos e fazemos. Então, o que a Bíblia diz sobre o propósito das línguas? Pelo fato de alguns terem deduzido no passado que orar em línguas é a maior ferramenta que devemos usar contra o diabo, é importante sabermos o que a Bíblia diz sobre orar em línguas e o propósito de Deus para elas. Essa é a única maneira de podermos compreender exatamente qual é a finalidade das línguas em nossas vidas. Em 1 Coríntios 14:2, o apóstolo Paulo fala a respeito de orar em línguas. Ele diz: "Pois quem fala em outra língua não fala aos homens senão a Deus." Observe que quando Paulo escreve sobre orar em línguas, ele não faz menção em absoluto ao diabo. Na verdade, 1 Coríntios 14:2 diz que o propósito de orarmos em língua não é falar ao diabo, mas ao contrário, é falar mistérios com Deus. Paulo continua dizendo: "O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica." 1 Coríntios 14:4. Assim, vemos que o resultado final de orar em línguas é a edificação pessoal e a edificação da fé. Orando no Espírito, nossa fé é edificada para nos ajudar a resistir aos esquemas do diabo quando necessário. Mas orar em línguas nunca pretendeu ser algo que usássemos para falar com o diabo, como muitos na comunidade cristã têm afirmado de tempo em tempos. Não existe uma passagem bíblica que fundamente essa afirmação. Portanto, esse ensino popular não tem base bíblica e aqueles que o ensinam estão errados. Se optarmos por orar em voz alta, vamos esclarecer por que estamos fazendo isso. Não é porque estamos guerreando contra o diabo. Ao contrário, estamos guerreando contra a carne, tentando romper os fortes desejos e os apelos da carne para que Deus possa abrir caminho e falar ao nosso espírito, trazendo-nos revelação divina. Devo admitir que houve momentos em minha própria vida em que orei muito alto. Entretanto, não fiz isso para derrotar o diabo, mas sim para me erguer acima dos clamores da minha própria carne, quando ela tentava guerrear ferozmente contra minha alma. Os ensinamentos errados acerca deste assunto vêm de uma tentativa deliberada do adversário de escravizar os crentes em um besterol espiritual e arrastá-los para o legalismo, onde eles nunca poderão fazer o bastante para satisfazer o seu sentimento de culpa ou encontrar a libertação que desejam. É apenas uma questão de tempo antes que eles tenham de fazer alguma coisa a mais a fim de adquirir mais liberdade. E então eles terão de fazer outras coisas a mais e a mais. O legalismo leva as pessoas a um caminho que nunca tem fim. Um irmão amado, a quem conheci pessoalmente, tornou-se vítima desse tipo de erro doutrinário.
ele se envolveu com um grupo de batalha espiritual, equivocado, que exigia coisas que eram obras da carne para combater o diabo. Ele foi atraído a esses crentes por causa do grande zelo deles, mas não demorou muito até que ele tivesse trocado a alegria da salvação por uma vida de cativeiro espiritual. Não importava o quanto aquele homem fizesse, nunca era o suficiente. Se ele orasse por 4 horas seguidas, não era o bastante. Se ele gritasse como os outros faziam até perder a voz, ele não gritava por tempo suficiente. Se ele provocasse o vômito para se livrar dos espíritos demoníacos como os outros do grupo o faziam, parece que ele nunca se livrava de todos os demônios. Sempre havia algo mais a ser feito. Para o legalismo, o bastante nunca é bastante. No fim, o homem caiu em profundo desespero e se tornou um homem arrasado e destruído, convencido de que jamais poderia fazer o suficiente para alcançar a libertação completa em Jesus Cristo. Todas essas são meramente doutrinas de homens que não estão alicerçados na Bíblia Sagrada. Cada um desses ensinos tenta acrescentar algo à obra redentora de Jesus Cristo que já foi completada, como se a obra de Cristo não fosse suficiente. Como Paulo perguntou de forma tão correta aos crentes gálatas: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vós aperfeiçoando na carne? Gálatas 3:3. Não toque, não prove, não manuseie. O legalismo, acrescentar suas próprias obras à obra perfeita de Cristo que já foi completada, estava tentando se ligar à igreja na região da Galácia. Paulo sabia que o legalismo era um assassino que eventualmente suga a alegria e a força espiritual das pessoas. Então ele ordenou aos Gálatas: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submeteis ao novo jugo da escravidão. Gálatas 5:11. Os Gálatas estavam sendo tentados a voltar à lei do Antigo Testamento. Depois de ter recebido Jesus Cristo e a promessa do Espírito Santo gratuitamente, um ensinamento errôneo estava agora procurando atraí-los de volta às regras e regulamentos do Antigo Testamento, das quais eles tinham sido libertos. O pensamento dos Gálatas era: sim, recebemos Jesus Cristo gratuitamente, mas para manter essa salvação que recebemos gratuitamente, precisamos fazer a nossa parte para manter a nossa salvação. Assim, precisamos nos colocar novamente debaixo da lei do Antigo Testamento para cumprir as suas regras e regulamentos. Pelos mesmos motivos, Paulo escreveu à igreja de Colossos e disse: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque? Todas essas coisas estão destinadas a parecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Isso está em Colossenses 2:16, 20 ao 22 também. Então Paulo continuou: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, como sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo. Mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colossenses 2:23. Essas coisas externas realmente possuem uma demonstração externa de humilhação e de rigor em relação à carne. A natureza religiosa do homem adora essa demonstração externa. A pessoa religiosa que acreditar que pela sua própria obra e mérito ela pode de alguma forma atingir uma perfeição que a torna aceitável a Deus. É exatamente por isso que as religiões do Extremo Oriente, como o budismo, o hinduísmo, exigem que seus adeptos vivam uma vida de abnegação e humilhação. É um orgulho da carne disfarçado que diz: posso fazer isso sozinho, ou obrigado pela tua ajuda, Deus, mas eu também preciso ajudar com isso. Essa mesma natureza religiosa também tenta se apegar aos crentes com relação ao tema de batalha espiritual. A velha natureza carnal diz: deixe-me fazer algo para merecer minha libertação. A obra de Cristo sozinha com certeza não pode ser o suficiente. Deixe-me gritar pela minha libertação. Deixe-me purificar-me dos espíritos demoníacos. A todas essas informações precisamos responder:
não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à tua misericórdia, ele nos salvou. Isso está em Tito 3:5. Não podemos acrescentar absolutamente nada ao que Jesus fez na cruz do Calvário. Foi uma obra total, perfeita e completa. E nessa gloriosa obra de redenção que abordaremos no capítulo 3, Jesus também comprou a nossa libertação total e completa dos poderes do inimigo. Em Hebreus 2:3, o escritor de Hebreus declara que a nossa salvação é uma grande salvação. Mas quão grande é a salvação se o poder de Satanás ainda nos controla? Quão grande é a salvação se ainda estamos sob a sua pesada mão e precisamos abrir caminho lutando para sair do seu jugo dia após dia? Quão grande é essa salvação se precisamos gritar, berrar ou vomitar a fim de manter a nossa liberdade? Espero que você possa perceber o quanto a obra da carne realmente é totalmente ridícula. Se é verdade que precisamos fazer todas essas coisas externas, carnais e físicas, então parece que a morte e a ressurreição de Jesus não efetuaram realmente uma mudança permanente na dimensão espiritual e que a nossa salvação não é tão grande afinal. Quão grande pode ser uma salvação que não liberta completamente e totalmente? Mas temos boas novas, a nossa salvação é uma grande salvação. Pela sua obra na cruz e sua ressurreição vitoriosa entre os mortos, Jesus Cristo quebrou completamente o domínio de Satanás e o cativeiro do pecado sobre nós. Então, no novo nascimento, ele libertou todos os seus poderes em nós quando passamos da esfera da morte para a esfera da vida. 1 João 3:14. Nosso objetivo na vida agora não é lutar pela nossa libertação. Em vez disso, é aceitar gratuitamente a libertação que já foi alcançada para nós. Na verdade, a Bíblia nos ordena que cessemos com as nossas próprias obras e entremos nesse descanso. Hebreus 4:11. Onde podemos desfrutar a maravilhosa provisão que Deus tornou disponível em nosso favor. Entrar nesse descanso, isto é, aprender a aceitar e descansar na obra redentora de Jesus. É nisso que realmente precisamos caminhar na nossa fé. Para nos capacitar a desfrutar a nossa salvação e os seus benefícios, como cura, mente equilibrada, preservação da mente e libertação dos cativeiros. Deus nos concedeu graciosamente a fé para crer. Mas Ele não parou aí. Também nos deu a sua palavra para nos iluminar até a nossa herança por causa da cruz. Sim, Satanás tentará guerrear contra nós depois que tivermos experimentado o novo nascimento. Ele tentará nos afligir com os cativeiros do passado, com as aflições ou com os problemas. Ele usará toda espécie de arma demoníaca que puder para nos colocar de novo debaixo do seu controle. Mas recebemos armas divinamente revestidas de poder para resistir aos ataques do inimigo e manter as bênçãos da nossa salvação. Essas armas espirituais não são as armas carnais que muitos querem usar para vencer os ataques do diabo. Ao contrário, as armas que Deus nos entregou são feitas de uma substância espiritual e, de acordo com o apóstolo Paulo, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Isso está em 2 Coríntios 10:4. Glória a Deus por este capítulo esclarecedor, abençoador para as nossas vidas. E eu quero orar por você agora. Senhor, estou aqui mais uma vez diante da Tua presença. Eu quero te pedir nessa hora, Senhor, descanso para a nossa alma. A Tua palavra diz que devemos descansar em Ti de todo o nosso coração e entender a mensagem, meu Deus, o preço que o Senhor Jesus pagou por nós, para que fôssemos libertos nele. E nos dê, Senhor, condições de usar as nossas armas espirituais para nos mantermos em libertação todos os dias. Porque o diabo não tem poder sobre nós, a não ser que nós abramos legalidades para que ele haja. Mas com as armas espirituais que o Senhor nos deu, pelo preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário por nós, nos dá a condição, Senhor, de lutarmos e vencermos todos os dias de nossa vida. Nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Esse é o desejo do nosso coração, hoje, amanhã e sempre, em nome de Jesus. Amém. Voltamos amanhã com mais estudos deste livro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.